Vamos então abrir nossas Bíblias na Epístola aos Hebreus. Capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho sobre a sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Verso 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Capítulo 4, verso 1 e 2. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Verso 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez nós invocamos Teu nome juntos, desejosos de que o Senhor uma vez mais fale aos nossos corações. Obrigado pela veracidade da Tua palavra. Obrigado pela vida que há nela. Obrigado pelo poder penetrante que há em Tua palavra. Pedimos que o Senhor a use de maneira contundente nos nossos corações, produzindo fruto para Ti mesmo. Esperamos em Ti, olhamos para Ti, dependemos de Ti. Supre-nos com tudo o que carecemos, para que Sua beleza, a beleza de Tua palavra, possa ser vista entre nós. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. O livro de Hebreus é um livro singular em muitos aspectos. Nós não sabemos nem mesmo quem foi o escritor humano dessa carta. Nós estamos absolutamente certos de que o seu escritor é o Espírito Santo, porque toda a palavra de Deus foi inspirada por Deus, soprada por Deus.
O fato do próprio autor humano de Hebreus ser omitido torna a epístola um ganho imenso para nós. Por quê? Porque as exortações no livro de Hebreus são usadas na primeira pessoa do plural, nós. Quando nós ouvimos esse nós, por exemplo, no verso que acabamos de ler, verso 11 do capítulo 4, esforcemo-nos para entrar no descanso de Deus. Nós não sabemos quem está nos exortando. Muito provavelmente não foi Paulo que escreveu essa epístola. Há conjecturas para outros nomes? Não sabemos. Mas sabemos, sim, que foi o Espírito Santo e que essa é a palavra inspirada por Deus. Então, quando ouvimos essa primeira pessoa do plural, o ministério do Espírito Santo como o Deus exortador, o Deus encorajador, o Deus suportador, todas essas são palavras que traduzem o termo Paráclitos, aplicado para o Espírito Santo. É o suportador, o ajudador, o encorajador, o exortador e também o consolador. Quando nós ouvimos essa primeira pessoa do plural, nós estamos certos de quem está falando é o Espírito Santo, e ele está nos exortando como aquele que é capaz de conosco nos conduzir à plenitude daquilo que Deus preparou para aqueles que são dele. Então, ouvir essas exortações no livro de Hebreus, nessa primeira pessoa do plural, é imensamente encorajador para nós. Porque precisamos entender algo aqui básico para podermos seguir. Preste atenção. Quando o Senhor Jesus completou sua obra na cruz do Calvário e derramou seu precioso sangue, a sua obra no que concerne à plenitude de nossa salvação não estava ainda exatamente realizada. Então me escute com cuidado para você não dizer que estamos falando heresia. Havia necessidade que após a cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus fosse ressurreto, ascenso e entronizado, que o Espírito Santo fosse derramado. A obra de Cristo derramando o Espírito Santo é tão santa e necessária quanto foi a obra do Calvário. Extremamente importante você compreender isso. Nós temos o hábito de colocar o Calvário aqui e o Pentecostes aqui. Na verdade, nós deveríamos colocar assim, porque o Pentecostes é o complemento do Calvário. Não teria como Deus realizar, cumprir o seu propósito eterno sem o derramamento do Espírito Santo. Assim como não haveria possibilidade de Deus cumprir o seu propósito eterno sem o derramamento do sangue precioso do Senhor Jesus. Está claro isso, irmãos? Então, Gálatas capítulo 4 vai nos falar sobre estes dois envios. E talvez fosse bom abrir nossas Bíblias para conferir. E já voltamos a Hebreus, porque esse entendimento é básico para nós. Gálatas 4:4. Lá vai dizer que quando veio a plenitude do tempo, ou seja, na hora de Deus, no calendário de Deus, no momento designado por Deus, conhecendo a história como Senhor da história que Ele é, então, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Primeiro envio. Deus enviou o seu Filho. Para fazer o quê? Segundo esse texto. Para resgatar os que estavam debaixo da lei. Para quê mais? A fim de que nós recebêssemos a adoção de filhos. Então, veja a expressão, Deus enviou. Quem? Seu Filho. Para quê? Resgatar. E para que mais? Recebermos a adoção de filhos. Esse é só o primeiro envio. Continue o texto. E porque vós sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Dois envios nitidamente declarados. Deus enviou o seu Filho. Deus enviou o Espírito do seu Filho. Viu? Então a obra do Pentecostes é tão santa, sublime, suprema e necessária quanto a obra da cruz do Calvário.
Aliás, foi o Filho de Deus quem realizou as duas obras. Ele derramou seu precioso sangue na cruz do Calvário, e ele derramou o seu precioso Espírito do trono da majestade nas alturas. Sangue derramado na cruz pelo Filho, Espírito derramado do trono pelo Filho. Então, quando Pedro prega sua primeira mensagem no Pentecostes, em Atos 2, falando sobre o Espírito Santo, ele vai dizer assim, Atos 2, 33. Exaltado, se referindo ao Senhor Jesus, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isso que vedes e ouvis. No verso 36 agora, ele vai dizer que por causa desse derramamento, esse derramamento do Espírito era o testemunho histórico de que Deus fez de Jesus Senhor e Cristo. Esteja, pois, absolutamente certa toda a casa de Israel, que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Qual era a evidência disso? Derramamento do Espírito Santo. Então, que obra preciosa, completa, perfeita. Mais um detalhe, complementar. Jesus confiou a obra de conduzir a igreja à plenitude do seu chamamento ao Espírito Santo. Estritamente falando, Deus não confiou nada a nós. Estritamente falando, Deus não confiou nada a nós. A confiança de Deus não está em nós. A confiança de Deus e do Senhor Jesus está no bendito Espírito Santo. Ele foi enviado para realizar um trabalho que ele não falhará. Eliezer é um tipo dele, já falamos aqui mais de uma vez. E Eliezer, ao buscar Rebeca, ele cumpriu a plenitude daquilo para o que ele foi enviado, fazendo aquela promessa, colocando a sua mão embaixo da coxa de Abraão, jurando de que iria cumprir o seu propósito, iria até a terra da parentela, iria trazer de lá uma esposa para o seu filho Isaque, e fez aquele trabalho tão maravilhoso. Rebeca era uma estranha, ela não sabia nada de nada. Então, quando Eliezer chegou, discernindo o caminho de Deus, para que então essa esposa fosse identificada de alguma maneira, os detalhes são maravilhosos. Aquela mulher tirou algo como em torno de 2.000 litros de água para descedentar 10 camelos, que comportam mais ou menos 200 litros cada um. Então ela descedentou aqueles camelos e Eliezer foi discernindo que aquela era a serva que deveria ser conduzida a Isaque. Então ele começa seu trabalho de amor, figura preciosa do Espírito Santo. Ele vai acompanhando Rebeca primeiro até o seu lar, a casa de Betuel, seu pai, e de Labão, que aparece mais na história, o seu irmão. E mal sabia Eliezer onde ele estava pisando, casa do Jacó e a casa do Labão. E na jornada ele foi falando com Rebeca sobre Isaque. E coisa mais linda, aquelas expressões de Gênesis, porque elas estão lá nos primórdios. E nós vamos ver a correspondência exata que elas têm no Novo Testamento, quando nós abrimos alguns livros, por exemplo, capítulo 16 de João. Eliezer vai dizendo assim a Rebeca. Rebeca pergunta o nome dele, e ele omite seu nome. Ele não diz o seu nome em nenhum momento. Ele diz: eu sou servo de Abraão. Sabe por quê? Toda obra genuína do Espírito Santo chama atenção para Cristo e não para o Espírito Santo mesmo. Muito importante, porque ele foi enviado para glorificar Jesus. Se nós estamos nos movendo no Espírito, adorando no Espírito, servindo no Espírito, então Cristo está sendo centralizado, porque esse é o ministério do Espírito Santo. Nunca a obra do Espírito Santo é espiritocêntrica. Importante nós reconhecermos isso, porque de certa forma isso pode nos enganar. Então, quando Eliezer vai trabalhando o coração de Rebeca, ele também faz algo interessante. Ele coloca nela braceletes de ouro e colares de ouro. E ela, de certa forma, certamente, fica impressionada com aquilo
E Eliezer diz assim a ela: meu senhor Abraão é muito rico. Abraão é figura de Deus Pai. Mas aí ele completa assim: e ele deu ao seu filho tudo que ele possui. Que frase mais maravilhosa é essa? Sabe por quê? Porque Jesus, o verdadeiro Isaac, em João 16, verso 15, ele diz assim: tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu disse que ele, o Espírito Santo, Jesus falando, há de receber o que é meu e vô-lo há de anunciar. Você viu o casamento verdadeiro aí? O Espírito Santo entregando à igreja, revelando à igreja as riquezas do Pai que são possuídas pelo Filho. Porque tudo que o Pai tem é meu, disse Jesus. Então, quando colocamos essas duas passagens juntas, que brilho nós temos ao vermos o trabalho do Espírito Santo. Em outras palavras, Deus confiou toda a realização da sua obra ao Espírito Santo, para nos conduzir à plenitude e à maturidade. Mais um detalhe ainda complementar: embora o Espírito Santo não irá falhar na sua obra de completar o propósito de Deus para com a igreja, Ele não fará sem nós. A obra do Espírito Santo não é como um rolo compressor passando por nossas cabeças e ignorando a nossa vontade, nem o que somos, nem o que realmente desejamos, nunca. Nosso próprio Senhor Jesus, que foi quem derramou o Espírito Santo, ficou do lado de fora da Assembleia de Laodiceia, batendo na porta e perguntando, se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Espírito Santo é todo poderoso, gentil. Ele realiza um trabalho de atração sobre nossas vidas. Algumas vezes permite que nós esfreguemos, me permitam a linguagem, o nosso rosto em uma parede áspera, para que nós aprendamos as lições necessárias e possamos realmente nos arrepender, realmente deixarmos nossos descaminhos e, enfim, podermos ouvir a doce, suave voz do Espírito Santo. Não é por menos que ele é comparado a uma pomba. Não é por menos que Elias, quando estava na caverna do ego, todos morreram, eu sou o único profeta. Enfrentou os profetas de Baal no Monte Carmelo e se escondeu de uma mulher na caverna, Elias. Então ele viu aquele som de um vento impetuoso que passava, é o Senhor, e se decepcionou, porque o Senhor não estava no vento. E ouviu o barulho de uma tempestade, se impressionou, foi lá, é Deus, e Deus não estava na tempestade. E quando passou aquele cicio tranquilo, suave, ele nem da caverna saiu, mas ali estava Deus, e retirou Elias da sua caverna. Quão cuidadosos nós temos que ser com esses cicios suaves do Espírito Santo, porque essa é sua natureza. Ele não faz um trabalho avassalador conosco, assim o nosso Cristo. O mundo é sedutor, o mundo age sobre nós de uma forma avassaladora, o mundo quer vassalos, o mundo é sedutor, mas Cristo é amável, assim o Espírito Santo. Então, toda a confiança de Deus está na obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo trabalha incansavelmente em nós para alcançar a anuência de nossa vontade, para que nós possamos dizer, sim, Senhor, perdoa-me, Senhor, recupera-me, Senhor. Salmo 119, todo voltado para a palavra de Deus, salmo tão especial e tão lindo, ele conclui dizendo assim, estou extraviado como uma ovelha desgarrada. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Que oração! Ainda extraviado, ainda desgarrado, o salmista, provavelmente Esdras, provavelmente seja o autor do Salmo 119, o homem da palavra, Esdras. Ando desgarrado como ovelha, procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Então,
A obra do Espírito Santo sempre buscará essa anuência da nossa vontade, do nosso desejo. Sempre a palavra é arrepende-te e volta, como nosso Senhor Jesus escreveu às igrejas do Apocalipse. Então, entendendo isso, essas exortações de Hebreus se tornam maravilhosas para nós. Não será nosso foco de estudo as 5 exortações de Hebreus. Nosso ângulo de abordagem desse livro é a casa de Deus e o sumo sacerdote. Mas só para que você saiba, muito rapidamente, o livro de Hebreus é descrito no capítulo 13, o último da epístola, no verso 22, como sendo uma única palavra, uma palavra composta, uma grande palavra, 13 capítulos, mas chamado no verso 22 do capítulo 13 de uma palavra. O autor, terminando o livro, diz assim: eu vos rogo que suporteis a presente palavra de exortação. O que é o livro de Hebreus? É uma palavra de exortação. Só que essa palavra de exortação é dividida em 5 palavras de exortação. Então, dentro do livro de Hebreus, nós temos 5 passagens exortativas. Qual é a finalidade da exortação? Quando o Espírito Santo, o exortador, o Paráclitos, nos exorta, o que ele quer obter de nós? Sempre 2 coisas. A exortação visa sempre, por um lado, nos encorajar. Sempre. A exortação é dada para nos encorajar. Ai de nós, pobres de nós, se o Espírito Santo não nos encorajasse. Toda a nossa suficiência tem que vir de Deus. Nós somos insuficientes em nós mesmos. Então, quando o Espírito Santo fala, a sua palavra é uma palavra encorajadora. A palavra que a geração do deserto ouviu, não lhes aproveitou, porque não foi misturada, acompanhada com a fé naqueles que ouviram. Mas nenhum problema com a palavra, problema com o coração deles. Porque a palavra de Deus é viva, habilitadora e é eficaz, cumpre aquilo para o que foi designada. Que preciosa palavra! Então, por um lado, toda exortação visa nos encorajar. Agora tem um segundo aspecto da exortação: advertir. Sempre. Toda palavra de exortação encoraja e adverte. Hebreus apresenta os privilégios mais elevados de todo o Novo Testamento. Não há nenhum livro do Novo Testamento que você abra que contenha privilégios mais elevados. Por outro lado, e por isso mesmo, não há nenhum livro do Novo Testamento que contenha exortações mais profundas ou solenes, podemos dizer. Quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. Então o livro de Hebreus vai nos ajudar imensamente, porque ele vai falar como viver a carreira cristã, de modo a alcançarmos o que é nosso em Cristo Jesus. E Hebreus tem um nome para esse nosso: herança. Se chegarmos lá no capítulo 12, você vai ver como o exemplo de Esaú é um exemplo gritante nesse sentido. Ele era o primogênito que tinha direito à porção dobrada, a herança do primogênito. E ele então trocou aquilo por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Do que ele não se apropriou? Da salvação eterna, para usar uma linguagem do Novo Testamento. Da vida eterna? Não. Ele não se apropriou da herança, uma coisa distinta da outra. Nós que nascemos de novo já temos vida eterna, não entramos em juízo. Nosso querido irmão acabou de ler esse texto no início da reunião. Já passou da morte para a vida, não entra em juízo. Não são essas as questões. A questão é herança. Não é se vamos ser julgados, não vamos ser julgados. Nós não vamos ser julgados, nós já fomos julgados no que concerne ao nosso destino. Porque quando Cristo se ofereceu como nosso substituto, um morreu por todos, logo todos morreram. Mas a questão que está diante de nós é o Rei que está voltando e o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E para esses a palavra é: servo bom e fiel. Se fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Você tem, amado irmão, irmã, entendido isso com seu coração? Ou você é do tipo cristão que diz: tenho a vida eterna, estou salvo e salvo para sempre,
livre da ira e da condenação de Deus e do fogo do inferno. Então agora estou aqui aguardando que Deus, se quiser, como quiser e quando quiser, faça alguma coisa a mais com a minha vida. Isso é indolência, isso é negligência. E contra essas coisas, a Epístola de Hebreus foi escrita de uma forma contundente, para que não vos torneis indolentes, capítulo 6, mas imitadores daqueles que pela fé, mas não só fé, pela fé e longanimidade, perseverança, constância, herdam as promessas. Irmãos, nós não herdamos vida eterna no sentido de regeneração, nós ganhamos de graça, gratuitamente, pela fé nós fomos justificados, Romanos 5. Mas com a herança é diferente. Um filho, naturalmente falando, nunca pode ser desfilhado. Você já viu algum processo para desfilhar filho? Não existe. Ele é filho, é uma questão biológica, de natureza e de vida. Mas um filho pode ser deserdado. Então que o Senhor nos ajude a compreender isso. As coisas são diferentes. O que está diante de nós proposto, na vinda do Senhor Jesus, a entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Do que isso depende? Para pôr em uma palavra: fidelidade. Quando nosso Senhor Jesus voltar, haverá pessoas que terão se convertido há um mês, admitamos, há uma semana. O que vai determinar se essas pessoas de alguma maneira participarão desse reino eterno do Senhor? O quê? Maturidade espiritual? Elas não têm. Como terão maturidade espiritual? Com 30 dias de convertidos. Mas elas terão que ter sido fiéis à luz que elas já obtiveram do Senhor. E se elas estão andando com fidelidade à luz alcançada. Então em Filipenses 3, Paulo vai dizer assim: andemos de acordo com a luz que já alcançamos. Tão claro. Então, irmão, não misture os assuntos. Não misture. Nós fomos chamados para uma herança tremenda. Essa herança se chama o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde ele será implantado? Nesta terra. Quando? Quando o rei voltar, depois de ter estabelecido o seu reino. Voltando, o Senhor Jesus o rei. Quem são os que reinarão com ele? Os que são fiéis. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Deixa eu citar uma ilustração linda para os irmãos nesse sentido e muito prática. Uma mãe amava o Senhor, uma história verdadeira. Uma mãe amava o Senhor e amava a obra do Senhor, a igreja do Senhor e os interesses do Senhor. Ela estava lavando louça em sua casa e orando: Senhor, eu te amo. Senhor, eu desejo tanto ser uma cooperadora tua em esferas maiores da tua obra, do teu reino. Enquanto ela lavava as louças e orava ao Senhor, a sua filhinha puxava sua saia, com uma bonequinha com o braço quebrado. E a mãe lavando a louça, ocupada e orando ao Senhor sobre esses assuntos: Senhor, eu quero te servir mais amplamente, cooperar contigo na edificação da tua igreja. E a filha puxava a saia da mãe, com a bonequinha com o braço quebrado, e a mãe afastava a filha: agora eu não posso te atender, filha, agora eu não posso te atender, filha, não posso te atender, filha. E lavando a louça e orando ao Senhor. E a filha então, já desanimada, abraçou sua bonequinha com o braço quebrado, foi para o quarto, deitou na sua cama e dormiu. E a mãe concluiu sua pia de louças e foi procurar onde estava sua filha. E a sua filha estava com os olhinhos, o rostozinho todo vermelho de chorar, com a sua boneca de braço quebrado, abraçada. E então o Senhor falou ao coração dessa mãe assim: esta menina é a minha mensageira, e essa boneca de braço quebrado é o seu serviço. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é infiel no pouco é infiel no muito. Nós somos responsáveis pelas esferas de serviço que o Senhor já nos tem confiado. Por causa do engano do nosso coração, nós temos, e por soberba muitas vezes, almejado esferas de serviço para os quais nós não estamos nem preparados.
porque não somos fiéis na esfera que nós já estamos servindo. Então assim o Espírito Santo trabalha conosco, para gerar em nós resposta à luz recebida, para nos encorajar na fidelidade, para nos dar equipamento necessário nesse serviço, e se aprouver ao Senhor, Ele então irá ampliando e ampliando e ampliando as esferas de nosso serviço segundo sua soberania e segundo sua vontade. Isso compete só a Ele, não a nós. A nós compete a fidelidade. Então, irmãos, tendo dito isso, vamos voltar para o capítulo 3 de Hebreus, onde nós começamos a ler o assunto da casa de Deus e o trabalho do Espírito Santo na casa de Deus. O versículo 1 do capítulo 3 de Hebreus, sem dúvida, é um dos versos mais importantes de toda a carta. Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. O capítulo 1 de Hebreus é um capítulo dedicado a nos mostrar, primeiro, a glória do Filho. Nós não vamos, por limitação de tempo, falar das 7 glórias do Filho, dos versos 1 a 4. São maravilhosas. Só as citando, diz que esse Filho é o herdeiro de todas as coisas. Por Ele Deus fez o universo. Ele é o Criador, esse Filho. Ele é o resplendor da glória. Essa é a glória número 3. Ele é a expressão exata do seu ser. Essa é a número 4. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Essa é a número 5. Ele fez a purificação de pecados. Essa é a número 6. E Ele se assentou à destra da majestade nas alturas. Essa é a 7ª. 7 glórias do Filho de Deus. Cada uma delas maravilhosa, porque mostra quem Ele é, como sendo o Filho. Então, a partir do verso 5, o assunto prossegue, agora, do capítulo 1, agora com citações do Velho Testamento, dizendo, pois a qual dos anjos, porque no verso 4 tinha dito, que por causa dessas glórias do Filho, por causa da obra que Ele fez de purificação dos pecados, por causa de assentar à direita da majestade nas alturas, Ele herda. Primeira vez que em Hebreus aparece a palavra herdar. Importante, porque nós estamos vendo que o próprio Filho de Deus, Ele herdou algo que Ele não tinha. O que Ele não tinha? Ele não tinha essa posição exaltada como Deus homem. Ele tinha sua posição de glória como Filho eterno, Deus de Deus, o Filho de Deus, eterno com Deus. Sim, mas Ele não tinha essa posição exaltada como Deus homem, senão depois da sua obediência até a morte e morte de cruz. Filipenses 2. Por causa da sua obediência e fidelidade até a morte e morte de cruz, foi que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Filipenses 2, lhe deu um nome. Hebreus 1,4, herdou um nome. Tão superior aos anjos, quanto é mais excelente do que eles. Então você vê o Senhor Jesus herdando algo aí, como homem, porque Ele não é apenas Deus, Ele é homem. E como homem Ele nasceu bebê, Ele aprendeu, Ele cresceu na graça, Ele cresceu em estatura, Lucas 2, Ele cresceu até mesmo em conhecimento. Por isso nós falamos que Jesus não foi um super-homem, mas um homem. Cresce na graça, cresce na estatura, cresce no conhecimento ou na sabedoria. Então Ele vai entrando e compreendendo mais quem Ele é, quem Deus é, o seu Pai. Aos 12 anos de idade, conversando com os doutores, deixado para trás na caravana dos seus pais naturais, voltam para buscá-lo. Meu filho, preocupamos com você. Ele disse, a mim me convinha estar cuidando dos negócios do meu Pai. Tinha consciência, já tinha alguma clareza, mas ele não entrou no seu ministério com 12 anos. Ele entrou no seu ministério com 30 anos, quando foi batizado por João. Porque ele ainda tinha que crescer mais, ele ainda tinha que compreender mais. A sua mente de homem tinha que estar mais clara, o seu espírito humano tinha que estar mais forte. Ele estava preparado aos 30 anos, para que então exercesse seu ministério como Deus, homem, que Ele é. Fidelidade, obediência, submissão, até a morte, morte de cruz, então ele recebe uma herança. Ele herda um nome que está acima de todo nome.
com o nome acima de todos os anjos, ele herdou por sua fidelidade. Não é diferente conosco. O livro de Hebreus vai dizer que nós também temos uma herança proposta, para lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu onde Jesus entrou. Tão clara a linguagem, irmãos. Que o Senhor nos ajude nesses dias a não fazermos confusão com essas coisas. Sabemos que nós já somos filhos, sim, isso já está resolvido. Mas enquanto um herdeiro é menor, em nada difere de escravo. Gálatas capítulo 4. Mesmo sendo ele senhor de tudo. Não é forte esse argumento de Paulo? Mas ele tem que ser entregue por um tempo a tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai, quando ele então tem a maturidade suficiente para entrar naquela cerimônia chamada ruios tesia. Ruios, filhos maduros. Essa tesia, colocação, pôr-se numa posição, assumir uma posição de filho maduro. É a palavra grega para filiação. Porque vós sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama Abba Pai. Adoção de filhos, filiação, ruiostesia. Significa que o Espírito Santo veio morar em nós, nos regenerou, nos deu a vida de Cristo e nós somos criancinhas, bebês espirituais. Na medida que o Espírito Santo encontra lugar para trabalhar em nós, na medida que a faca afiada da palavra, Hebreus 4,12, penetra em nosso coração por permissão nossa, porque nós apresentamos nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então nós nos abrimos e oramos: envia a tua luz, envia a tua verdade, Senhor. Na tua luz vemos a luz, santifica-me na verdade, tua palavra é a verdade. Esse é o trabalho da cruz pela palavra, com anuência nossa. Então a palavra de Deus vai entrando, penetrando, julgando, separando. Isso é alma, é puramente alma. Parece divino, parece interessante, chama atenção, mas é alma em ação, alma na pregação, alma na adoração, alma no louvor, alma perigosa. Mas à medida que a palavra vai penetrando, nós vamos entendendo o que nasce da alma e o que nasce do Espírito. Dividir alma e espírito. O que importa para Deus é a fonte. Se nasce no espírito ou se nasce na alma. Graças a Deus pela alma. Como já falamos no corpo, a respeito do corpo, o mesmo é verdadeiro para a alma. A alma é o melhor servo que nós temos e é o pior patrão. Quando nós somos governados pela alma, nós somos aniquilados. Emoções, sentimentos, desejos, pensamentos vãos. Mas quando ela responde ao Espírito de Deus, ela é o canal mais maravilhoso para a expressão de Deus. Nós expressamos aquilo que de Deus tem nos sido revelado pelo nosso intelecto, pela nossa vontade, pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, quando são um veículo do Espírito Santo. Então, Hebreus capítulo 4, verso 12 vai tratar desse assunto, nós já vamos chegar lá. Então, no capítulo 3, verso 1, onde nós estávamos, para completarmos aqui, depois que Jesus é apresentado como o Filho glorioso no capítulo 1, sabe o que acontece no capítulo 2? Os filhos, no plural, são apresentados. Capítulo 1 é o capítulo do Filho, capítulo 2 é o capítulo dos filhos. Muito maravilhoso. Porque você vai ver a palavra filhos algumas vezes ocorrendo no capítulo 2. Por exemplo, no verso 14 vai dizer assim: visto que os filhos, esses somos nós, todos que creem, os filhos têm participação comum de carne e de sangue. Esses somos nós, não é? Todos nós, os filhos de Deus, nascemos de carne e sangue, naturalmente falando. Os filhos têm participação na carne e sangue. Destes, Ele mesmo, Jesus, participou. Senão, não poderia ser o nosso representante, não poderia ser o nosso Redentor. Ele teria que ser em tudo semelhante aos irmãos, como está escrito aí também no final do capítulo 2, versos 16 e 17, para que ele pudesse ser um fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. Então também já falamos numa outra ocasião, se Jesus não é homem completo, não fosse homem completo,
ele não poderia nos salvar, nem nos substituir, nem nos representar. Por isso, que nos primórdios da história da igreja, se você estudar a história do pensamento cristão, a chamada história do dogma, é um objeto maravilhoso de estudo. Você vai ver como o Espírito Santo foi trabalhando essas verdades essenciais para que o Evangelho não fosse diluído e, no final das contas, aniquilado. E foi o que o diabo tentou fazer, levantando aqueles porta-vozes que afetavam a visão bíblica do Deus triuno, da Trindade e da pessoa divina humana de Cristo, por todos os lados. Por exemplo, alguns asseveravam que ele era divino, mas não era plenamente humano. Alguns diziam que ele tinha uma semelhança humana, mas não era um homem integral, os chamados docetistas. Ele tinha uma figura humana, aparência humana, como se em algum momento você pudesse tocar nele e a sua mão atravessar para o outro lado. Uma aparência humana e não carne humana real. E muitas heresias mais. Outros diziam que Jesus de Nazaré é uma pessoa e o Cristo divino é outra. Então, quando Jesus de Nazaré entrou no batismo, o Cristo eterno veio habitar nele. Olha o perigo aí. E ele exerceu seu ministério assim. E quando ele estava na cruz e falou: Deus meu, por que me desamparaste? Então o homem fica na cruz e o Cristo eterno vai embora para o céu de novo. Você viu? E muitas heresias mais na história da igreja. Todas diabólicas. Para fazer o quê? Aniquilar o significado da pessoa divina, humana do Redentor. Ele é 100% Deus e é 100% homem. E as suas duas naturezas não se misturam, não se confundem. Porque se misturassem, ele não seria nem Deus, nem homem. Ele seria uma terceira categoria, uma mistura de Deus com homem. Jesus não é uma mistura de Deus com homem. As duas naturezas em Jesus, elas correm paralelas, sem se fundirem ou se misturarem. Quando ele morre como Deus, homem. Quando ele ressuscita como Deus, homem. Tudo que ele faz como Deus, homem. Essas duas naturezas não podem se separar, senão a pessoa seria destruída. Porque Jesus tem uma única personalidade, a unipersonalidade de Cristo, uma das doutrinas básicas dos servos do passado. Unipersonalidade de Cristo. Quando Pedro fez aquela confissão, por revelação do Pai em Mateus 16, ele não disse assim: Tu és um Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Se ele dissesse: Tu és um Cristo, então aí Jesus de Nazaré é uma pessoa e o Cristo é outro. Como pregam, por exemplo, os budistas, que existe um princípio chamado princípio crístico. E que esse princípio crístico habitou em avatares na história da humanidade. Então ele habitou em Buda, e Buda foi um Cristo, ou um avatar, um líder espiritual. Ele habitou em Jesus, então Jesus também foi um avatar, um líder espiritual. E agora eles aguardam o último avatar dessa era, o avatar da era de Aquários. Essa é a pregação deles, que vai ser um somatório espiritual de todos que já passaram antes deles. Ou seja, vai ser o grande libertador e a grande figura. É assim. Agora, o que a Bíblia ensina? Jesus é o Cristo. Ou seja, o Filho eterno se fez carne e habitou entre nós, uma única vez e por todas. E sabe o que ele fez? Ele tomou a natureza humana que ele recebeu a partir do ventre de Maria. Preste atenção. E sabe para onde ele conduziu essa natureza humana? Para o trono da majestade nas alturas. Por isso o capítulo 6 de Hebreus é tão forte. Capítulo 6 vai dizer que nós temos uma esperança que nos foi proposta, que está além do véu, que em Hebreus é o Santo dos Santos, é a presença imediata de Deus, da glória de Deus. Foi ali que Jesus entrou pós-ascensão, na presença imediata de Deus. Ele estava lá, só que ele estava lá sem carne, porque ele é Deus, é o Filho eterno, o Filho de Deus.
Então ele assumiu natureza humana, participou de carne e sangue, viveu uma vida humana sendo espremido e provado e tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Recebeu um selo de aprovação de Deus 2 vezes. Primeiro no Jordão: tu és o meu filho amado e em ti tenho todo o meu prazer. E depois mais 3 anos tentado ainda mais profundamente, sobe no Monte da Transfiguração e recebe um selo de novo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. O filho aprovado. Então, 6 meses depois do Hermon, o Monte da Transfiguração, ele desce o monte, caminha mais 6 meses e sobe a um outro monte. O Monte Hermon fala da sua glória e da sua aprovação como Deus e homem, não apenas Deus, mas Deus e homem. E o Monte Calvário fala da sua função como nosso representante e substituto. O Monte Hermon tem tudo a ver com ele, é a sua glória. O Monte Calvário tem tudo a ver conosco, é o nosso pecado, a nossa justificação e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, irmãos, por causa dessa obra maravilhosa, o capítulo 1 de Hebreus vai apresentar o Filho com toda a sua glória. Quem ele é, já falamos, principalmente os 4 primeiros versículos de Hebreus. E o capítulo 2 vai falar dos filhos. Ali vai dizer: se os filhos têm carne e sangue, o Filho também participou de carne e sangue. Carne e sangue aí significa natureza humana completa. Guarde isso aí, importante. Gregório, um dos chamados pais da igreja, dos primórdios, dos primeiros séculos, Gregório de Nazianzo, escreveu certa vez assim: aquilo que Jesus não assumisse, ele não poderia salvar. Se ele não tem espírito humano, então ele não pode salvar o espírito do homem. Se ele não tem alma humana, ele não pode salvar a alma do homem. Se ele não tem corpo humano, ele não pode salvar o corpo do homem. Então Jesus é um homem completo. Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Espírito humano. Minha alma está profundamente angustiada até a morte. Ele orou no Getsemane. Ele tem alma completa, com pensamentos, com sentimentos, com desejos. E por último, sacrifícios e oferta não quiseste, antes um corpo me preparaste. Então ele tem espírito humano, alma humana, corpo humano. Por isso, o Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Não é um verso maravilhoso? O Filho no capítulo 1, os filhos no capítulo 2. E agora o que acontece no capítulo 3? Estamos destacando o versículo 1. Veja que ele começa com uma conclusão. Por isso. Então, para entendê-lo, nós precisamos ler os 2 capítulos. Por isso o quê? Porque esse filho é quem é, porque esses filhos foram dados a ele, são um com ele. Textos de Isaías são citados no capítulo 2, tão maravilhosos. Diz assim: eis aqui estou, e os filhos, de novo, que Deus me deu. Quem está falando isso na voz da profecia aqui? Jesus. Eis aqui estou, e os filhos que Deus me deu. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Que maravilha, que comunhão. Irmãos, quando nós estamos partindo o pão, ajude-nos o Senhor, para que nós recuperemos a realidade espiritual do partir do pão. O partir do pão não é algo para ser feito atabalhoadamente no final de uma reunião, como se fosse um ritual ou uma rotina. O partir do pão é um ponto de encontro do Senhor Jesus com seus filhos. No partir do pão, o Senhor Jesus, reunindo com a sua congregação, ele canta louvores ao Pai no meio da congregação. No partir do pão, o Senhor Jesus deseja comunicar através dos elementos um senso profundo de pertencimento a Ele e Ele a nós, no partir do pão. Alguns irmãos na história da igreja chegaram a dizer que o reunir do partir do pão é a reunião mais importante da igreja, porque ela é toda focada no próprio Senhor, na beleza dEle, na glória dEle, onde todos nós com o coração de Maria quebramos o nosso frasco de alabastro e ungimos a cabeça do nosso Senhor. Esse é o partir do pão. Mas o que nós temos feito com ele? Um ritual.
para fim de reunião, que muitos dos cristãos tomam sem saber direito o que estão fazendo. Enquanto o partir do pão é um ponto de encontro espiritual. Que o Senhor nos ajude nisso, irmãos. Ajude suas assembleias. Sabe o que nós temos visto muito alastrado aqui no nosso país? A mesa do Senhor se tornando mesa da igreja. Sabe qual é a diferença? A mesa do Senhor é uma mesa que tem foco no Senhor, para o Senhor, na adoração ao Senhor, nas graças ao Senhor. Nós transformamos uma festa fraterna, quase num comer e beber. Nós preocupamos muito mais com os irmãos. Com quem que eu vou tomar o cálice hoje? Quem que eu vou comer o pão hoje? Quem que eu vou abençoar hoje? Ah, amado irmão, esse não é o foco da mesa do Senhor. Não é. Estude 1 Coríntios 10 e 1 Coríntios 11 e você vai ver. O pão que nós abençoamos não é a comunhão do corpo de Cristo? O cálice que nós abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Temos que tomar tanto cuidado para não tornar a mesa do Senhor horizontal, uma festa da igreja, e perdermos o que ela tem de mais precioso, que é a sua dimensão vertical. Que Cristo possa passear e andar entre nós, que nós não fiquemos distraídos uns com os outros, preocupados em falar demais um para o outro. Eu isso, eu te abençoo aqui, eu faço isso, eu faço aquilo, eu, em plena mesa do Senhor. Compreende a deficiência? A mesa do Senhor é um ponto de encontro entre o Senhor e nós. Claro, você pode fazer isso com a sua esposa do lado, com seu pão, com seu cálice, mas celebrando o Senhor. O Senhor. Não pedindo nada, não intercedendo por ninguém. Não é hora, não na mesa do Senhor, porque ela não é mesa da igreja. Quando o Senhor perde o foco na mesa do Senhor, nós não temos mesa do Senhor. Nós temos uma festa de fraternidade. Isso é para ter em outro horário, não na mesa do Senhor. Que o Senhor nos ajude a recuperar isso. Eu queria dizer algo mais para os irmãos. O diabo odeia a mesa do Senhor. Tudo que ele puder fazer para nos tirar da realidade espiritual e transformar nisso numa rotina vazia, sem significado, sem testificação, sem realidade, ele o fará. E infelizmente ele tem alcançado vitória em muitos contextos. Que o Senhor encontre lugar para nos conduzir ao arrependimento neste assunto também. Porque os privilegiados seremos nós, em voltar a experimentar a beleza, o cuidado, a presença do Senhor Jesus no nosso meio. Irmãos, tocar os irmãos é muito bom, mas tocar o Senhor é incomparável. Precisamos tocar o Senhor na mesa do Senhor e nos preocuparmos menos em tocar uns aos outros. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e a meus irmãos eu declararei o teu nome. Não é maravilhoso? Não há uma reunião mais elevada do que essa, para essa palavra ser cumprida. Irmãos, na história da igreja gastaram tempo buscando entender a realidade da mesa do Senhor. Sabe o que um deles disse? Textualmente, escute, ele disse assim: o Espírito Santo deseja, na mesa do Senhor, lançar mão daqueles elementos físicos e materiais que não se transubstanciam, permanecem como são. Mas o Espírito Santo deseja lançar mão deles para torná-los veículos. Olha que palavra importante: veículo, para conduzir. Veículos para transmitir ao coração do participante digno as virtudes e efeitos da morte do Redentor na cruz. O que é que você acha, irmão? Isso é a mesa do Senhor. Isso é a mesa do Senhor. Espírito Santo usando elementos para comunicar ao participante digno as virtudes e efeitos da morte do Redentor na cruz. Mas nós ficamos tão atabalhoados, tão bagunçados, tão envolvidos, que nós não obtemos nada disso, porque tornamos numa festa horizontal. O Senhor nos perdoe e o Senhor nos ajude a recuperar a realidade espiritual. Muito provavelmente os irmãos na igreja inicial partiam o pão todos os dias, se reunindo em casa. Parece que em alguns momentos, todos os domingos numa reunião maior, chamado o Dia do Senhor. Estando nós reunidos no primeiro dia da semana com o fim de partir o pão.
Atos capítulo 20. Porque eles entendiam o significado do partir do pão. E eles tinham um encontro com Cristo no partir do pão, único. Não era uma festa da igreja. Segundo a história, Coríntios 11 nos deixa isso de certa forma claro, quase cristalino, 1 Coríntios 11, que havia uma refeição comum entre os irmãos, antes da mesa do Senhor. Então eles comiam, eles bebiam, festa de fraternidade. Ao final, eles tinham a mesa do Senhor. E as duas coisas não são confundidas. Por isso Coríntios 11 vai dizer, se alguém não tem o que comer, vocês estão pecando porque não esperam uns pelos outros. Se tem fome, comam em casa, porque essa aqui não é uma mesa de refeição comum. Tem fome? Coma em casa, porque essa mesa aqui não é para quem tem fome. Quem tem fome é a outra. Essa aqui é a mesa do Senhor, que tem o foco no próprio Senhor. Tão claro. Então quando você estuda um pouco da história daquele tempo, você vai ver que isso era uma prática comum. Os almoços coletivos, o almoço dos irmãos e ao final a mesa do Senhor. Adoração a Ele, focada nele, cabeças para cima. Ele é o nosso Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós somos para Ti, Senhor. Passeia e anda em nosso meio, Senhor. Adoração ao Senhor. E o Senhor fazendo o seu trabalho, usando esses elementos para testificar conosco pertencimento. Os irmãos já ouviram falar de um servo do Senhor que foi contemporâneo de outro conhecido servo do Senhor chamado Watchman Nee, um obreiro chinês. Ele foi visitar esse irmão, escreveu um livretozinho que hoje está traduzido para mais de 70 línguas, maravilhoso, chamado A Segurança, a Certeza e o Gozo da Salvação. E nosso irmão Watchman Nee estava no leito desse irmão quando ele estava prestes a partir para o Senhor. E ele já bem debilitado, pouco falava. Então em determinado momento, deitado em seu leito, ele tocava a mão de nosso irmão e dizia assim: sabe, irmão, eu sou dele. E daí, em alguns momentos, ele tocava de novo a mão do irmão e dizia assim: e sabe mais uma coisa, irmão? Ele também é meu. Mútuo pertencimento. Essa é a voz da esposa em Cantares. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Sobretudo é isso que o Espírito Santo deseja comunicar a nós na mesa do Senhor. Mas nós perdemos isso tudo porque nós ficamos num frenesi, ocupados uns com os outros. Que o Senhor nos ajude nisso. Então, fechando parêntese, o capítulo 3 de Hebreus vai dizer que esses santos irmãos, que já foi explicado no capítulo 2, eles participam de uma vocação celestial. Que expressão! Aqui ele está começando a entrar no assunto da casa de Deus. Nós já lemos o texto, você viu que ele menciona a casa de Deus aqui 2 vezes, até o versículo 6, 2 vezes. Então ele já está introduzindo esse assunto com essa frase, dizendo que a casa de Deus é composta de quem? São santos, porque eles foram separados pelo Senhor. Eles eram do mundo, mas agora não são do mundo, como nosso Senhor também não é. Santos. São irmãos, porque são irmãos dele, o primogênito, e são irmãos entre si. Santos irmãos. Eles participam, é uma palavra importante em Hebreus. Não tem relação nenhuma com assistir a alguma coisa, mas sim com integrá-la. Eles participam de uma vocação celestial. O que significa vocação celestial? Nossa pátria está nos céus. O Espírito Santo começou um trabalho em nós aqui, que Ele vai completar ali. Nós somos cidadãos celestiais, cidadãos do reino de Deus. Nós temos o caráter do reino, o estatuto do reino, disponíveis a nós. Então, vocação celestial. Qual é a tarefa desses santos irmãos que participam dessa vocação? A palavra usada aqui, muito significativa, é a palavra considerai. Ela é uma palavra oriunda da astronomia, não da astrologia, viu? Cuidado aí, astrologia é uma ciência espúria. A astronomia, essa palavra considerai, então,
A ideia é se instalar um telescópio para se estudar um astro por longas horas, meses, às vezes anos. O trabalho dos astrônomos. Então ele está dizendo que se nós queremos correr uma jornada acertada e sermos edificados casa de Deus, nós temos que ter primeiro um telescópio bem instalado. Que telescópio é esse? É estarmos com os nossos olhos fixos no Senhor Jesus, olhando firmemente para Jesus, capítulo 12, o autor e consumador da fé. Então diz: considerai, instale o teu telescópio e não deixe ninguém desviar o foco de sua atenção, por nada, nem na obra de Deus, nem na igreja de Deus, nem no serviço a Deus, nem no seu trabalho, nem em nada. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão. Como que Jesus é apóstolo? Apóstolo significa enviado. Senhor Jesus foi enviado do Pai a nós, ao mundo. Vim do Pai e entrei no mundo, são as palavras dele. Por isso ele é apóstolo. E sumo sacerdote? Caminho contrário. Concluindo a sua obra como apóstolo, se oferecendo na cruz do Calvário, ele toma lugar como sumo sacerdote. A partir daí, o que ele continua fazendo? Hebreus 7:25. Ele vive sempre para interceder por nós. Para quê? Hebreus 2:10. Confira aí. Porque ele está conduzindo muitos filhos à glória. Hebreus 2:10. Então, irmão, queria mostrar algo para os irmãos aqui, muito precioso. Abra o livro de Hebreus, por favor, no capítulo 7, verso 25. Esse aqui é considerado por muitos como o verso-chave de Hebreus. Na verdade, podíamos dizer que é um dos versos-chaves. Pelo menos 3 versos nessa epístola que são extremamente chaves. Esse é um deles. Diz assim: por isso também ele pode salvar totalmente. Salvar totalmente. Guarde essa expressão aí. Os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Alguns detalhes aqui. Primeiro, por isso ele pode salvar. Por que ele pode salvar? De onde vem esse por isso? O que está atrás desse por isso? Verso 21. Mas este com juramento por aquele que diz, esse se referindo a Jesus, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado garantidor, fiador de uma superior aliança. Ora, aqueles sacerdotes do Velho Testamento, eles são feitos sacerdotes em maior número, porque eles são impedidos pela morte de continuar. Não é uma frase tremenda? São homens mortais, figuras, sombra. Chegou a morte, que vem o seu filho, o próximo. Jesus venceu a morte. Então ele permanece sacerdote para sempre, até porque ele não é um sacerdote da ordem levítica, daqueles que são substituídos um após o outro. Ele é da tribo de Judá e ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, aquela cristofania do Velho Testamento, Cristo mesmo, que exerceu aquele ministério ali abençoando Abraão, não é? Naquele momento específico, figura de Cristo. Então, é dito dele, ele pode salvar totalmente. A expressão salvar totalmente, ela só aparece mais uma vez na Bíblia. Agora, onde ela aparece, muito interessante. Porque um dos autores cotados para ser o autor de Hebreus, sabe quem é? Lucas. Lucas é um forte candidato para ser o autor dessa epístola. Essa expressão na língua original, aqui traduzida por salvar totalmente, só aparece uma outra vez no Novo Testamento. São só 2 menções então. Sabe onde está a outra? Lucas. Essa palavra foi usada somente 2 vezes. E há muitas mais que só aparecem em Hebreus, em Atos e no Evangelho de Lucas.
E quem escreveu Atos foi Lucas. Então, vamos buscar essa palavra. Lucas capítulo 13, versículo 11. Para entender o que é salvar totalmente. O que o nosso sumo sacerdote faz com aqueles que se achegam a Deus por Ele. Veja que linda figura esse quadro. Lucas 13, verso 10. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. E agora o verso 11. E veio ali uma mulher, possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, agora aqui, sem de modo algum poder endireitar-se. Uma frase, não é? Que na verdade é a tradução de uma palavra. É aquela palavra totalmente lá do livro de Hebreus. Então quando você coloca os dois versículos juntos, o quadro é tão lindo. Que tipo de salvação o Senhor é capaz de prover se Ele é o nosso sumo sacerdote, que vive para interceder por nós, e se nós nos chegamos a Ele, assim começa o versículo, não é? Nós nos achegamos a Ele e Ele pode nos salvar totalmente. Salvar de que condição? Uma condição como essa: uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, encurvada há 18 anos, e a chave aí mais importante, sem de modo nenhum poder se endireitar. Como essa frase encorajadora para nós. O nosso sumo sacerdote, que vive para interceder por nós, é o único que pode nos endireitar. De andarmos de nossa cabeça curvada, o que significa? Apegados a coisas terrenas. Aquilo que não é. Enganos, ilusões, distrações. Ele pode salvar totalmente aqueles que de modo nenhum podem se endireitar, porque Ele vive para interceder por nós. Que verso mais maravilhoso. Então, vamos avançar um pouquinho mais no capítulo 3 e concluímos por hoje. Capítulo 3, verso 2, diz assim: Ele é fiel àquele que o constituiu, como também era Moisés em toda a casa de Deus. Aí entra o tema da casa de Deus, que é nosso objeto de estudo. Jesus, porém, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Que verso chave para nós entendermos o assunto do tabernáculo. Que importante. A palavra anunciadas aqui, mais literalmente, significa ditas. Todas as coisas que foram escritas por Moisés eram coisas que teriam cumprimento na realidade espiritual em Jesus Cristo e na sua casa. Qual que é a sua casa? A igreja. Ele vai dizer no verso 6, a qual casa somos nós. Então Moisés foi fiel e fidelíssimo. Vê que faça todas as coisas conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Por quê? Porque aquelas coisas, elas eram prefiguração das verdades que haviam de ser ditas. Ditas por quem e quando? Capítulo 1. Havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou no Filho. Tão claro. Então aquilo que Moisés falou quando construiu o tabernáculo, as coisas que haviam de ser ditas, foram ditas no Filho. Quando estudamos o tabernáculo, então, parece que um irmão comentou aqui que há pouco tempo, alguns irmãos pelo menos estudaram o tabernáculo aqui. Cada cor, cada tecido, cada ambiente, cada móvel, cada laçada, cada gancho tem um significado. Que interessante. Porque não é uma parábola, é uma alegoria, diferente de parábola. Uma parábola tem um monte de detalhes, mas tem uma lição principal. Alegoria não. Alegoria, cada detalhe tem um significado. Por isso que Deus disse a Moisés: Moisés, faça tudo conforme o modelo.
Nas colunas de fora, base de bronze. Nas colunas de dentro, base de prata, Moisés. Não se confunda. O bronze é lá fora, a prata é aqui dentro. E tem um significado específico para cada um deles. Porque testemunho das coisas que haviam de ser ditas ou anunciadas. E foram ditas agora em quem? Na pessoa rica, gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Por isso o versículo 1. Instale teu telescópio, abra sua Bíblia e conheça as riquezas insondáveis de Cristo. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Irmãos, nós temos assuntos infinitos aqui, por toda a eternidade. Nosso Senhor Jesus. Então, já concluindo, esse verso 6 vai dizer assim: Cristo, porém, como Filho sobre, a palavra aqui é sobre mesmo, não é na sua casa não, é sobre a sua casa, a qual casa, agora nós vamos entrar numa etapa cuidadosa aqui, a qual casa somos nós, o que mais? Irmãos, esse ser no livro de Hebreus é um ser terrível, é um ser tremendo. Casa de Deus, se guardarmos firme até o fim a ousadia e exultação da esperança. E ele vai explicar o porquê do ser. Vamos entender o porquê do ser. Vamos continuar. Assim, pois, ele está explicando então o verso anterior, olha o pois aí, conclusivo, né? Assim, pois, como diz o Espírito Santo, 2 pontos. Vamos colocar então assim: queremos realmente ser casa de Deus? O que é necessário para nós? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Irmãos, que exortação solene. Agora vamos procurar, com a ajuda do Senhor e por sua graça, lançar um pouco de mais luz aqui para que não nos confundamos. Preste atenção. A vida cristã consiste em nos tornarmos o que nós já somos. Entendeu a frase? Nós já somos filhos de Deus. Você concorda ou não? Vamos lembrar de 1 João 3. Amados, agora somos, ou é seremos que ele diz? Somos. Somos o quê? Filhos de Deus, não tem nenhuma dúvida. Mas ainda não. Isso se chama a tensão do Novo Testamento. Tensão do Novo Testamento. A vida cristã consiste em nos tornarmos o que nós já somos. Nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Será que nós havemos de ser? Anjos, será? Vamos ser transformados em anjos? Cada um ganhar aí 1, 2 ou 3 pares de asa? Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas quando Ele se manifestar, a sua segunda vinda, nós seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Em outras palavras, plenitude de filiação. Ficou claro? Somos filhos, mas somos filhos crianças. Por mais maduros que sejamos nesse sentido, somos crianças. Seremos introduzidos na plenitude da nossa filiação quando o Rei voltar e nós estivermos face a face com Ele. Viu? Então nós vamos nos tornar o que nós já somos. Já somos filhos e nos tornaremos filhos plenos. Ficou claro? Casa de Deus, a mesma coisa. Por um lado, Paulo escreve aos Coríntios assim: vós sois, ele não diz sereis, ele diz vós sois santuário de Deus, ou casa de Deus, porque o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois, não é sereis, sois vós, é sagrado. Está tudo claro, somos. Mas no livro de Hebreus, ser. Por quê? Mesmo assunto da filiação, individualmente falando. Vamos explicar com a linguagem de Pedro, e acho que vai ficar claro. Pedro fala assim: chegando-vos para Ele, a pedra que vive, Jesus, rejeitada pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem. Então o que nós somos?
pedras que vivem, participando da vida dele. Ele habita em nós, nós habitamos nele. Mas como pedras que vivem, nós ainda não somos, corporativamente falando, casa. Como pedras que vivem, 1 Pedro 2,5, sois edificados, casa espiritual, para serdes, viu, futuro, sacerdócio santo, e oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Talvez esse texto deixe tudo claro. Então ainda vamos colocar a mesma verdade ainda com outras palavras, para não ficar nenhuma dúvida. Nós já somos pedras, assim como Cristo é a pedra viva. Nós somos pedras vivas. Mas no templo de Deus, essas pedras têm que ser aparadas, como foi no templo de Salomão, a pedra lascada e trabalhada lá na pedreira, para quando fosse trazida para o templo não houvesse barulho de ferramentas na casa de Deus. Não o trabalho do homem. A figura visa exemplificar isso. Então a pedra era trabalhada lá na pederneira onde ela foi cortada, aparada, preparada e trazida para a edificação da casa, porque ela teria que ter condições de ser encaixada e justaposta. Então Efésios vai dizer assim: pelo auxílio de toda junta e segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Assim nós somos constituídos casa de Deus. Ficou claro agora, irmão? Se você compra um terreno para construir a sua casa, passa a escritura, o terreno é seu, escritura de propriedade, e o arquiteto diz que você precisa de 20 mil tijolos, 20 milheiros. Você compra as pedras, os tijolos e põe no teu terreno. Você não pode chamar o seu amigo e dizer: vamos lá no meu terreno conhecer a minha casa. Você não tem casa. Você tem um terreno com escritura de propriedade e 20 mil pedras não edificadas, não justapostas, não aparelhadas. Quando Jeremias escreveu as suas lamentações, a casa de Deus havia sido destruída. Sabe o que ele fala? A palavra-chave de Lamentações de Jeremias, 5 capítulos, é a palavra como. Como se escureceu o ouro, ponto de exclamação. Como se mudou o ouro refinado. Como estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas as pedras do santuário. Ah, que exortação de Jeremias para nós. Se nós não somos edificados juntos, nós somos pedras do santuário espalhadas. Deus não tem casa. Ele habita em um aqui, Ele habita em um ali, Ele habita em outro lá, Ele habita em todos nós. Mas se nós não somos edificados juntos, Deus não tem casa. Ele não tem um sacerdócio santo. Ele não tem um reino de sacerdotes que ministra a Ele. Nós não estamos falando de louvor e adoração aqui, estamos falando de muito mais, de serviço a Ele. Pedras justapostas e edificadas juntas. O Filho sobre a sua, Cristo porém como Filho sobre a sua casa. A qual casa somos nós, se guardamos até o fim a ousadia e a exaltação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, qual é o instrumento que Deus usa para preparar as pedras para que possam ser edificadas juntas e se tornar uma casa para Deus? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Em outras palavras, a não ser que o Espírito Santo tenha liberdade de usar a palavra viva e eficaz em nossos corações e vidas, não haverá casa para Deus. Haverá um monte de indivíduos convertidos. Viu a diferença? Um monte de indivíduos convertidos, não uma casa para Deus. Então, segundo a linguagem de Hebreus, a casa de Deus não é automática. A casa de Deus é edificada, assim como na linguagem de Pedro, dependendo do quanto nós estamos ouvindo e respondendo à voz do Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me provaram, me tentaram e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso eu me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Então jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso.
Nós vamos entrar em detalhes sobre isso aqui não, mas é importante você saber. O descanso mencionado em Hebreus, o descanso sabático de Hebreus, se refere ao reino milenar, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados para entrar neste descanso do 7º dia, o reino de Deus, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, o reino que será trazido na vinda do Rei. Muito importante, irmão, ver isso. Porque nós somos cristãos confusos, dormentes, indolentes, negligentes. Nós cruzamos o braço como Esaú. Então, tende cuidado. Não gostamos muito de ouvir isso, né? É melhor ler Romanos. Justificados, pois, pela graça, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Do que ouvir um tende cuidado, não é? Não gostamos. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração. Oh, mas como isso no meio do povo de Deus? Um perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Nós falamos que Hebreus apresenta os maiores privilégios, herança com Cristo, e as maiores advertências. Exatamente por causa do tamanho dos privilégios. Perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Para isso não acontecer, qual é o antídoto de Deus? Pelo contrário, exortai-vos. Pare de colocar pano quente na cabeça dos irmãos. Exortai-vos. Advirtam-se. Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, com H maiúsculo, porque esse tempo em Hebreus é uma pessoa. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e o será para sempre. O hoje de Hebreus com H maiúsculo é a pessoa de Cristo. Ele é o hoje de Deus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é um eterno hoje. Ele não tem ontem, Ele não tem amanhã. Exortai-vos durante o tempo que se chama hoje. Exortarmos-nos em Cristo no dia de hoje, para que nenhum de vós seja endurecido, cristãos endurecidos, pelo engano do pecado. Solene advertência. Se nós não a ouvirmos, nós não seremos casa de Deus. Pedras vivas separadas, e Deus sem casa. Então, vamos ficar por aqui hoje. Logo no verso seguinte, o verso 14, ele usa o se de novo. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, mais uma vez. E depois ele vai falar no capítulo 4 sobre o entrar no descanso de Deus, e está implícito um outro se. Porque ele vai dizer, esforcemo-nos para entrar no descanso. Vamos deixar isso para amanhã. Porque quando você tem uma poltrona para sentar, você não fala assim, eu vou me esforçar para sentar nessa poltrona, não é? E o versículo está dizendo, esforcemo-nos para descansar. Você não esforça para descansar, você esforça para trabalhar, não é? Esforcemo-nos para entrar naquele descanso. Mas acho que fica claro para nós por que temos que se esforçar, não fica? Porque ele está falando do descanso do reino. Então nós temos que nos esforçar para entrar no descanso do reino. Ele não é automático, não. Nós temos que ouvir o que o Espírito Santo tem dito. Temos que abrir o nosso coração para a espada penetrar, vamos falar amanhã, e dividir alma de espírito, juntas e medulas, e sondar os pensamentos, os propósitos do coração, para que então realize um trabalho santificador em nós, formando o caráter de Cristo. Mas vamos então deixar esse assunto para amanhã. Falar um pouco sobre o trabalho da cruz em nós. Nossa única segurança de que nós estamos avançando em Cristo. Cristo está sendo formado em nós. E nós estamos nos tornando uma casa para Deus, se a cruz está trabalhando nas nossas vidas. Então precisamos entender o que é o trabalho da cruz em nós. Talvez você já tenha lido literaturas que você viu essa expressão, que a cruz trabalha em nós, trabalho da cruz em nós, operação da cruz em nós. Lemos às vezes e nem sabemos o que isso significa. Achamos que o trabalho da cruz em nós é sofrimento. E nós vamos ver que não é. Passa pelo sofrimento, mas não é sofrimento em si.
Então, precisamos receber ajuda aí, porque é assim que a casa de Deus é edificada. Casa de Deus não é um assunto automático, tem que ser edificado. E as pedras vivas têm que ser preparadas, aparadas. Como? Cruz. A cruz é um instrumento de aparo, é a tesoura de Deus. É aquela espevitadeira que o sumo sacerdote usava para aparar os pavios das lâmpadas, para que a luz se mantivesse acesa. Por isso esse capítulo 4 tão precioso. Palavra de Deus viva e eficaz. Vamos orar, entregando ao Senhor mais uma vez esse tempo, para que Ele continue então falando aos nossos corações. Senhor, te agradecemos mais uma vez por Tua palavra. Obrigado, porque realmente ela é viva, realmente ela é eficaz, ela é a verdade. Senhor, ajuda-nos a compreendê-la, dá-nos iluminação espiritual. Sobretudo, Senhor, trata com o que em nós for negligente, indolente, preguiçoso, indiferente, te pedimos. Obrigado pelo trabalho fiel do Teu bendito Espírito Santo, que tem despertado em nossa geração um povo que Te deseja. Te pedimos, Senhor, trabalha a Sua palavra em nós de tal maneira que, se necessário, o Senhor nos perturbe, para que nós, enfim, sejamos realmente despertados por Ti e para Ti, para que o Senhor obtenha o Teu descanso e nós entremos no nosso descanso. Te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.